O Cidade Alerta acompanha a despedida precoce a Paloma, empresária de 31 anos. Marido muito abalado, precisando bastante desse apoio. Ela morreu após passar por uma cirurgia estética. Nesta clínica, agora toda pichada com pedidos de justiça. O médico responsável pelo procedimento, Josias Caetano, que soma mais de 30 processos de pacientes que se sentiram mutiladas pelo cirurgião. Depois que nós soubemos que tiveram muitas mulheres que foram negligenciadas, mutiladas, se a gente soubesse disso, essa clínica não poderia ter deixado esse médico atender desse jeito. Não poderia ter um procedimento desse. Isso foi muito errado. Isso não pode acontecer com outras mulheres. Porque depois de anos em que o inquérito com o grupo de pacientes vítimas foi instaurado, o doutor continua a atender? O que ele tem a dizer? Eu diria que foi uma fatalidade. O pai de Paloma, no momento mais difícil da vida dele, fala com a nossa equipe de reportagem com exclusividade. Minha filha, se você estiver em cima, saiba que o pai te ama muito. Só isso. Não tem mais palavras. Paloma era linda. Publicava foto nas redes sociais do corpo escultural. Trabalhava com estética. Empoderava mulheres a se sentirem com autoestima elevada. E era o que também buscava quando fez contato com o doutor Josias Caetano. De acordo com o boletim de ocorrência, esse contato foi todo à distância, via aplicativo de mensagens. E as transações bancárias no valor de R$10 mil foram feitas online. Paloma conheceu pessoalmente o médico que faria nela uma hidrolipo no dia da operação. Ele chegou a publicar vídeos de Paloma sedada sendo submetida à lipoaspiração menos invasiva nas redes sociais, que agora estão fechadas. Foi o último dia da vida dela. O último adeus a Paloma se aproxima. Nesse momento, o caixão dela é colocado no carro funerário, junto às coroas de flores. O marido dela chora bastante, é amparado por amigos e familiares, encabeça esse cortejo, momento de muita dor, uma despedida precoce. Para o marido, inclusive, injusta, por conta de uma negligência médica, por omissão de socorro. E ela tentava realizar o sonho, um sonho estético, de se sentir mais bonita, renovar a autoestima, se preparou, guardou dinheiro, fez os exames que precisava. Não imaginava que entraria na clínica de um homem que já somava processos por ter mutilado mulheres. E o marido a apoiou também, sem nunca imaginar que o final seria este. A gente percebe o quanto que era uma mulher querida, amada, pela quantia de pessoas presentes nessa cerimônia de despedida. Marido muito abalado, precisando bastante desse apoio. Um casal que estava feliz, em ascensão, um casal bem-sucedido. As amigas, ó, de braços dados. Elas contam que Paloma era muito autoastral, uma mulher divertida, que inclusive em momentos difíceis como esse daqui, conseguia falar as palavras certas e acolher a todos, sem perder o brilho, entregava energia, paz e carinho para todos que a cercavam. É uma multidão de pessoas. A gente já virou a esquina do cemitério, aqui em Vargem Grande Paulista, e ainda a gente vê pessoas ali no fundo se aproximando para acompanhar esse cortejo que está lotado, que está bonito, para essa última despedida, da forma que ela merecia.
E além da comoção, claro, a revolta, né? É presente. Sinto muito. A gente está à disposição para ajudá-lo, sim. Ajudá-lo nesse momento difícil. Na busca por justiça, viu? Imagino que seja um grito que está ecoando, né? O que o senhor espera para esse médico? Justiça, só isso. Que pague, né? Que ele pague pelo que ele fez. Tá doendo demais. Demais. O que tá passando pela mente? Um filme. Enterrar minha filha, que eu criei desde pequena. E cuidou, protegeu, né? Como que o senhor descreveria a Paloma? Deixar uma homenagem para ela. Minha filha, se você estiver em cima, saiba que o pai te ama muito. Só isso. Não tem mais palavras. Everton era o acompanhante da esposa. Estava na recepção quando percebeu a movimentação da equipe médica. Só vieram me dar respostas, tentar me falar alguma coisa. Quando eu a vi pelo corredor, que eu entrei dentro do quarto onde ela estava, e o SAMU estava reanimando ela naquele momento. Depois daquele momento não tivemos nenhum esclarecimento da clínica, nenhum esclarecimento do doutor que fez a cirurgia, o procedimento, né, hidrolipo. Dr. Josias aceita falar, acompanhado do advogado. Eu tenho testemunha disso. Estava eu, anestesista, 2 enfermeiras. Eu chamei ele para dentro do centro cirúrgico. Ele veio, doutor, o que está acontecendo? Eu peguei e falei para ele, Everton, eu não estava com você ali em cima agora, eu não conversei com você, falei que a sua esposa estava bem. Ele falou, doutor, o que aconteceu? Eu falei, veja, me chamaram porque ela estava passando mal. Ele, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ela teve uma parada. Paloma teve 2 paradas cardíacas após a cirurgia de Josias Caetano. Começou a massagem cardíaca. O paciente estava com acesso, estava com veia pega o tempo todo. Estava com oxigênio e ela estava assim, com falta de ar, mesmo estando com catéter de oxigênio. O que não é, com uma pessoa que está acordada, não é normal. Enfim, a gente começou a ventilar, começou a manobra de reanimação cardíaca. Ela teve uma parada cardíaca. A gente continuou com a manobra de reanimação. Eu entubei a paciente, eu entubei. Eu dei o primeiro atendimento para ela. Ele nega erro médico. O senhor culpabilizaria o outro hospital, o atendimento de urgência ou não? Sim, eu eximo. Com certeza não teve. Não teve por quê? Porque foi eu mesmo que atendi. Não teve um espaço de tempo. A gente tinha todo o material à disposição. Sim. A gente tinha todo o equipamento à disposição. Se ela tivesse um pulmão livre e um coração forte, como é de se esperar, ela responderia. O viúvo não entende como não houve maneira de reverter o quadro de Paloma. Na verdade, foi uma negligência por conta disso, pela demora, pelos procedimentos. Quer dizer que se uma pessoa tiver uma embolia pulmonar, ela está sujeita à morte imediata? Não. Porque não tinha os equipamentos? É uma consequência e isso tem que ser feitos os procedimentos na hora e não foi feito. Eles não tiveram essa destreza ali de fazer os procedimentos que tinha os equipamentos necessários e não foi feito. E isso acarretou com a morte dela, possivelmente. Ali no centro cirúrgico a gente tem todas as condições, a gente tem todos os equipamentos, tem a monitorização, tem oxigênio, tem carrinho de intercorrência, tem tudo, tem medicação. Tem desfibrilador, caso fosse necessário? Tem desfibrilador, tem carrinho de parada, a gente tem adrenalina, tem tudo. Uma ambulância foi acionada e a jovem empresária foi transferida ao hospital, onde chegou já sem vida. O defensor do cirurgião nos concede os termos de responsabilidade que são assinados por pacientes e acompanhantes, dando ciência sobre os riscos do procedimento. Os termos estão em nome da clínica, da qual o cirurgião é contratado. Todas as pacientes que realizam
né, cirurgias plásticas, elas são obrigadas a assinar um termo de consentimento. É um termo onde deixa ela esclarecido o que pode acontecer. Em nenhum momento nós transferimos a responsabilidade pela paciente, não é isso. Isso daí é um fato científico e jurídico, né, até para proteção do médico. Josias Caetano atua na área há 30 anos. E não é a primeira vez que fica na mira da polícia. Há 2 anos, o jornalismo da Record noticiou denúncias de um grupo de 8 mulheres que se sentiram mutiladas nas cirurgias estéticas realizadas por ele em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Elisângela fez redução de mama e abdominoplastia. Teve necrose e foi internada na UTI com uma grave infecção. Quando eu cheguei no hospital, eles me relataram que eu estava com uma infecção hospitalar e a bactéria estava muito forte e eu poderia ter uma infecção generalizada. Fiquei 5 dias na UTI e nesse período o doutor Josias foi me acompanhar no hospital. Ele sabia de todas as omissões que ele teve. Se ele me abandonasse no hospital, o crime ia ser muito maior. São mais de 30 casos como estes registrados na delegacia. O que fez a senhora decidir denunciar o médico? A negligência do pós-operatório que ele teve comigo. Porque eu fui aberta, abriu a minha abdominoplastia, abriu o meu seio. Quando eu cheguei lá, estavam aqueles pontos todos inflamados, a minha barriga já estava necrosando e ele falou para mim que era normal. Em 2021, outra paciente do Dr. Josias morreu na Lapa, zona oeste de São Paulo. O médico alega que os exames necroscópicos apontaram que ela morreu de um infarto dias depois da cirurgia. Eu visitei essa paciente, ela fez os exames, ela não tinha nada no pulmão. Estava limpo, não tinha nada no cérebro, uma parada cardíaca. Essa paciente, ela não resistiu. E foi feito o exame pós-óbito dela. Ela tinha tido um infarto do miocárdio. Registrado, está no laudo do perito, entendeu? Um infarto agudo de miocárdio numa paciente de 41 anos. Então, assim, nada a ver com a cirurgia. A clínica onde Paloma foi operada desativou as redes sociais depois da morte dela. O local será periciado. Em nota, o CREMESP, Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, informa estar apurando o caso. A Secretaria de Segurança Pública, também através de nota, afirma que um novo inquérito foi instaurado e que a autoridade policial realiza diligências para localizar e ouvir o médico que realizou o procedimento. Dr. Josias não aceitou nos receber pessoalmente e preferiu ter o número de contato preservado em nossa chamada de vídeo. Eu diria que foi uma fatalidade, mas eu digo que a gente está em suspensão, porque a gente quer saber o resultado da perícia, para poder entender o que aconteceu. Nós acabamos de comprar nossa casinha, estava com planos de viajar, ter filhos. E agora, por uma negligência, só o laudo do ML vai mostrar a verdade e que a justiça seja feita.